Oi, gente. Gustavo Bandeira aqui, junto com a Chiara, para a gente falar sobre o projeto de lei número 5.720 de 2023. Eu acabei de gravar esse vídeo, só que não gravei, então eu vou ter que refazer tudo aqui novamente, mas não tem problema, né? O tema justifica. Esse tema envolve a guarda compartilhada de pets e os direitos e obrigações em caso de separação do casal. Esse assunto foi objeto de um artigo que eu escrevi recentemente, que vai ser publicado no Estado de São Paulo, no Estadão. E, e por que da relevância? Esse projeto de lei foi aprovado agora pela Comissão de Meio Ambiente do Senado, e a ideia é boa, é importante, por quê? Porque é um fato social que existe hoje, né? Casais hoje estão optando por terem filhos pets, né? Muitas famílias aí adotam, parece que no Brasil 70% das famílias possuem pets em suas residências, e isso gerou, inclusive, um novo conceito de família, que é a chamada família multiespécie, né? E que tem por base a afetividade. O Senado, então, lá na Comissão do Meio Ambiente, em suas justificativas, diz que é importante e que reconhece a presença de animais no lar dos brasileiros e é que é necessário garantir que esse cuidado com eles perdure por toda a vida, ou seja, mesmo quando haja o rompimento do vínculo conjugal. É importante que seja mantida a responsabilidade em relação ao pet, evitando maus tratos, abandonos, e aí a gente vai ver um ponto importante, que é a parte crítica que eu faço ao projeto de lei. Tá? O projeto ele altera o Código Civil na parte da direito de família, acrescentando um subtítulo, e ele trata da copropriedade do animal. Você veja que aí já começa mal o projeto. Por quê? Ele entra no direito patrimonial, vê o pet como uma propriedade e diz que o casal tem a copropriedade, ou seja, o condomínio disso, e aí ele vai praticar um erro, a meu ver, crasso, que para mim aniquila como todo a boa intenção, tá, do projeto, que é permitir a renúncia. Geralmente essa briga ocorre porque uma das partes sai de casa, etc., ou ambas as partes querem ficar com o pet, o que é maravilha, e elas vão discutir para ver para essa guarda compartilhada com quem vai ficar, enfim, a posse do pet, ok. Mas o problema todo é quando você trata esse animal como uma propriedade e admite até a renúncia a essa propriedade. E como no direito civil, quando você renuncia à propriedade, você fica isento de qualquer responsabilidade em relação a ela, né? Como um bem imóvel, você renuncia, você não tem mais obrigação de pagar imposto, de responder por qualquer ato envolvendo aquele bem. Mas o animal não é um bem, o animal é um ser senciente, sensível, né? Que traz enorme alegria e felicidade para uma família. Então, como é que você vai renunciar à propriedade desse pet? Como é que você vai admitir isso, né? E o projeto ele faz isso em várias oportunidades e diz que a partir da renúncia, aquele renunciante fica desobrigado a qualquer responsabilidade em relação ao pet. Isso para mim é um completo equívoco por parte do projeto, inclusive já foi objeto de análise pelo próprio STJ, em uma oportunidade em que, num RESP, a ministra Nancy Andrighi, esse RESP é o RESP número, deixa eu ver se eu pego ele aqui, o RESP, eu vou informar ao final o número do RESP, mas a ministra Nancy Andrighi, ela diz o seguinte: a decisão de adquirir em conjunto ou separadamente um animal de estimação é de extrema responsabilidade. Trata-se de seres vivos que passam a integrar o contexto da família, estabelecendo com seus donos relações de afetividade, fidelidade e confiança, contribuindo para a realização dos interesses existenciais humanos. Há uma simbiose aqui. Demandam, portanto, cuidado, proteção, amorosidade, respeito à sua especial condição de seres dotados de sensibilidade. Tá? E como seres que são, não podem receber o tratamento do direito civil exclusivo do direito das coisas.
E aí a ministra remata a tese aqui desse caso: o ex-marido queria lavar as mãos e não queria pagar mais nenhuma despesa com os animais, porque ele diz que renunciou a essa propriedade. E a ministra diz: em suma, repugna ao ordenamento jurídico e aos valores que alicerçam admitir que, após adquirir a propriedade conjunta de animais de estimação, possa o ex-companheiro, para se livrar dos pets e das despesas que lhe são inerentes, abandoná-los, sob justificativa de que não mais nutre por eles qualquer afeto. Aplica-se aqui à perfeição o brocardo: ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza. Venire é contra factum próprio. A ministra foi muito inteligente aqui em seu voto. O animal não é uma coisa que você simplesmente abandonou. Você não abandona um filho, não renuncia à paternidade, não existe isso, né? Então, quando você é pai até a morte. Portanto, se você teve essa iniciativa de adotar ou de qualquer forma adquirir um pet, você fica obrigado em relação às despesas dele. E, evidentemente, que se houver a renúncia e a outra parte consentir, aí é o consenso, ok, não há problema nenhum, aquela outra vai. Mas nem sempre a ex-mulher ou o ex-marido tem condições sozinhos de arcar com aquelas despesas, né? E a mesma coisa que erra o projeto, quando ele diz que quando o juiz determina a guarda compartilhada e a divisão das despesas, e uma das partes descumpre com aquela obrigação. E aí a pena é justamente liberar a perda da propriedade do pet e liberar esse inadimplente com qualquer despesas futuras dali para frente. Ora, porque ele perdeu a propriedade. Isso, para mim, é um enorme equívoco do projeto e tem que ser revisto pelo Senado. Tá? Voltando aqui, o projeto de reforma do Código Civil ele é mais preciso. Por quê? O projeto de reforma que está no Senado também em tramitação, foi como presidente o ministro Luiz Felipe Salomão, e ele possui uma norma bem genérica, mas que ao menos reconhece essa natureza dos animais como sujeitos de direito e não objeto de direito como propriedade. Ele diz no artigo 91A: os animais são seres vivos sencientes, passíveis de proteção jurídica própria em virtude de sua natureza especial. A proteção jurídica prevista no caput será regulada por lei especial, que é essa aqui, uma lei que virá, a qual disporá sobre o tratamento físico e ético adequado aos animais. Então, essa lei, que em breve virá, ela vai ter que ter esse cuidado. Enquanto essa lei não vier, permanecem aplicados as disposições do Código Civil relativa ao direito das coisas, aos bens, porém, o projeto diz temperado, desde que não sejam incompatíveis com a sua natureza, considerando a sua sensibilidade. Ou seja, a ministra, por exemplo, Nancy Andrighi, aplicou as regras do Código Civil relativas às coisas, aos bens, porém, ela afastou aquela regra que dizia que na renúncia você se livra de qualquer responsabilidade, ao dizer que é o seguinte: você não pode renunciar à propriedade de um pet, porque ele não é coisa simplesmente, né? Ele é um ser senciente. E aí, essa foi a mensagem. É um assunto que deve ser discutido, por isso que eu trago esse vídeo aqui. Está em tramitação, eu acho que é um fato social que merece todo cuidado, toda análise, porque esses animais fazem parte das nossas vidas, tá? Não é de hoje, tá? Desde o Antigo Egito, eles fazem parte das famílias, das nossas relações e, portanto, merecem respeito, merecem um tratamento jurídico adequado, tá? Seja gato, seja cachorro, cuide do seu pet, porque isso sim é digno de aplausos, ok? Então fica essa mensagem, fiquem com Deus, espero que todos tenham um pet para amar. Até a próxima.